Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos à nossa leitura. O tema é: acho que o teu pastor está te enganando. Vamos ler alguns versículos dito pelo Jesus de Nazaré, o qual, infelizmente, não somente nos dias atuais, mas há vários séculos, o sistema religioso chama Jesus de Nazaré de falso profeta e mentiroso. Pela inteligência que a teologia parece ter, pela hermenêutica, pela exegese que os teólogos dizem ter, eles não conseguiram ainda a revelação ou a descoberta de que Jesus já veio em glória no ano 70. Jesus veio a primeira vez quando ressuscitou, onde ficou 40 dias com os discípulos, e ele veio no ano 70 com o juízo do Pai, o juízo de Deus, o dia do Senhor, contra o seu povo, o povo de Israel, na destruição de Jerusalém. Eu tenho quase certeza, inteligente como você é, que no final dessas leituras vai se abrir um novo horizonte na sua mente. Você vai ter outro entendimento quando ler as Escrituras, principalmente os livros da graça, que se encontra de Romanos a Hebreus. Vamos lá, Mateus, capítulo 10, versículo 23. Estou usando duas versões, a revista e atualizada, e como segundo texto, a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Capítulo 16 de Mateus, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Por enquanto lemos 3 versículos. Este versículo diz que os discípulos não terminariam de pregar as boas novas, o evangelho, em Israel, até que ele viria. Mas aqui esse versículo deixa uma abertura para os teólogos, porque eles dizem, não, Jesus está falando aqui na ressurreição. Se lermos o contexto, veremos que não é. Isso daqui já era profecias da volta em glória. No versículo 27, versículo 28, já está falando vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, que seria a ceifa, a colheita. E no 28, já deixa mais claro ainda, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então não é a ressurreição. Tá claro? O primeiro deixou uma abertura, o segundo e o terceiro versículo não deixaram. Tá? Está claro que foi vindo com o seu reino. Por que ali muitos estariam ainda vivos? Não morreriam. Porque isso foi dito no ano 30 depois de Cristo. E mais para frente nós vamos ler que Jesus falou, esta geração e uma geração são 40 anos. Então se você pegar o ano 30 com mais 40 anos, dá 70, que foi as 70 semanas que Daniel disse lá no capítulo 9 de Daniel. Se você ler, você vai ver sobre as 70 semanas. Então, a profecia da vinda dele já vem lá desde o livro de Joel, quando fala do dia do Senhor, Joel capítulo 2, capítulo 1, livro de Amós, Sofonias, Lamentações.
Malaquias 4. Malaquias, o sistema gosta de ler 3:10, mas Malaquias tem tantas coisas profundas que eles não leiam o capítulo 2 para vocês de Malaquias, porque lá diz que os escritos de Malaquias foram para correção dos sacerdotes e não para trazer dinheiro para essas sinagogas. Dízimo nunca foi dinheiro. Então tá. Vamos para frente. Mateus capítulo 24, 34. Se você tiver tempo e mais interesse, leia esse capítulo inteiro. Leia, reflita, versículo por versículo. Vá pesquisar que você vai ver que isso daqui foi dito para o dia da vingança de Deus, que ocorreu no ano 70. Não somente Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Muito interessante. Então, no versículo 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Olha o tempo que foi dito, que o sistema traz para os dias de hoje. Esta geração que Jesus disse foi na geração que ele estava falando lá no Monte das Oliveiras para os discípulos. Eles estavam de frente ao templo e ele estava falando de tudo que viria a acontecer no ano 70, ou seja, naquela geração, nos 3 anos e meio que teve de tribulação, de aflição, que foi metade de meia depois de Cristo, ao ano 70, quando pela espada de General Tito foram mortos dentro de Jerusalém mais de 1,1 milhão e foram levados mais de 1 milhão de judeus cativos. A aflição foi tão grande, como Jesus diz, que nunca houve e nunca mais haveria outra. E o sistema chama Jesus de falso profeta, de mentiroso. Vamos em frente. Olha aqui que está falando. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Quando o sistema vem para os dias de hoje, para o século 21, que fala para você, Cristo está voltando, Cristo voltará, ele está chamando Jesus de mentiroso, de falso profeta, e ele está te enganando. Abra sua mente, entenda a profecia, entenda o que Jesus disse. Foi para aquela geração, não para o século 21. Mateus 23, 29, volta só um pouquinho. Vamos ler os ais que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, 20, 30, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Olha, lendo a outra versão. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. 32. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Olha como é bom ter outra versão. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Quando você lê numa tradução um pouco mais complicada, enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Tá vendo? É nessas brechas que o sistema usa para te enganar. Só que aqui você está lendo a outra versão, que deixa claro. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Quem? Os pais dos fariseus, os antigos, do velho pacto. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Inferno, para que vocês tenham, todos vão para o inferno, todas as pessoas, porque inferno nada mais é do que sepultura, local dos mortos. Então inferno não tem nada a ver que vai ter enxofre pegando fogo, chifre, tridente. Inferno é sepultura. Todos os crentes, católicos, feiticeiros, ateus, todos irão para o inferno, ou seja, irão para a sepultura. Todos, todos. Seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre. Ou vai para a sepultura, ou aqueles mais cheios de coisinha, é cremado. O inferno, a sepultura deles é o fogo. Então, na outra versão diz, cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? 34. Por isso, eis que eu vos envio profeta. Olha o que Jesus está falando. Por isso, eis que eu vos envio profetas, porque Jesus e o Pai, eles são um só. Não que sejam os três um só. Se você ler
em 1 João 5, 7 e 8, na tradução, nos manuscritos mais antigos, são Pai, Filho e Espírito Santo, os três concordam. Eles concordam no mesmo fim. São três, tá? Não é que é três em um só, não. Nessas outras Bíblias, Corrigida, Fiel, eles colocaram umas coisas a mais aí que é para complicar mais ainda a cabeça dos fiéis. Então, vamos ler. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Na outra versão, pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então, o porquê veio o juízo contra o povo de Israel? O porquê veio o juízo contra os judeus, contra aqueles que não deram crédito à voz dos profetas, dos mensageiros e principalmente do próprio Filho de Deus, do único, do unigênito. Então, a vingança veio desde Abel, desde a morte de Abel. Os judeus pagaram, e pagaram caro no ano 70. Foi derrubado o templo. Então, quando estas sinagogas de hoje em dia não são igrejas, igreja só há uma, e o cabeça dessa igreja é Cristo. Só há uma igreja. Nós somos membros. Quando nos unimos, 2, 3 ou mais, nós nos tornamos a igreja gloriosa de Cristo, e qual ele é o pastor, o mestre e o cabeça. O que tem por aí afora que prega dízimo, submonte, sacrifício, pagar o preço, são sinagogas, porque eles pregam a lei, misturada com a graça. Uma exclui a outra, ou seja, eles não são nem morno e nem quente nem frio, eles são morno, e morno não herdará o reino dos céus. Então, vamos continuar. Na outra versão diz assim: por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Então os judeus pagaram miudinho no dia do juízo, no dia do Senhor, que veio no ano 70. No 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Leia, marca, escreve na sua mão, coloca nos cantos das paredes para você ler e ver que geração que foi isso. Para quem que Jesus estava falando? Os seus pastores estão te enganando, estão chamando Jesus de falso profeta. Vamos ler e acreditar no que está escrito, não no que um comedor de arroz e feijão fala, numa que uma teologia mentirosa, enganosa fala. Eles não sabem nem o que estão falando. Nós temos que acreditar no que está escrito pela revelação. E diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 36, em duas versões, na revista atualizada, diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas, que coisas? A vingança contra aquele povo, a justiça contra aquele povo que desde Abel até o dia do Senhor, até o Messias, que foi Cristo, eles pagaram por tudo, todos os pecados eles pagaram. Hão de vir sobre a presente geração. Na outra versão, eu afirmo a vocês que isto é verdade, o castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Olha, mais claro ainda. Então, o castigo não é para nós, fique em paz. O livro de Apocalipse já foi escrito para os acontecimentos dos 3 anos e meio, que Jerusalém ficou sitiada, que todas as cidades da Judéia, Samaria, Jerusalém, ficaram sitiadas, ficaram cercadas pelos inimigos. Nós somos salvos pela graça e de graça, sem pagar preço algum. Então, aqui fica mais um ponto forte, que o que tinha que acontecer era naquela geração, ou seja, em 40 anos, que veio ocorrer no último ano da geração, que foi no ano 70.
Jesus falou essas coisas no ano 30, com 40 anos, que é uma geração, ano 70. Em Mateus 26, 57, nós vamos ler esses versículos e qualquer coisa, se o seu líder que está te enganando falar que não é tudo isso, então fala para ele que esse sumo sacerdote que nós vamos ler, ele está vivo até hoje, com 2000 anos mais ou menos nas costas. Porque se naquela época ele já tinha uma idade, então ele está com uns 2070 anos mais ou menos. Volto a dizer, o teu líder, o teu pastor está te enganando. Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando. 61. Esse disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. As duas testemunhas, compradas pelo sinédrio, pelos fariseus, estavam realmente falando isso, e Jesus havia dito mesmo que derrubaria em 3 dias, levantaria novamente. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja bem, o Deus dos fariseus, o Deus dos judeus, que eles acreditavam ser o verdadeiro, não tinha nada a ver com o Deus, o Pai de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, que é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas, que há no céu, que há na terra. Então, eles até acreditavam num Deus. O sistema religioso acredita em um Deus, mas quem é o Deus do sistema religioso? É Mamon. Uns é Mamon porque gosta de dinheiro. O outros é Deus do quê? De costumes, de sacrifício? Não sei. Então, aqui está. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. 64. Olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha o que Jesus disse ao sumo sacerdote. Vamos ler na outra versão. Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Olha que profecia. Olha que verdade que Jesus disse. E que o sistema religioso diz que Jesus vai voltar. Repetindo de novo, se Jesus não voltou como o sistema diz, que promete para vocês, dentro das sinagogas, dentro das cavernas que eles dizem ser igrejas, que Jesus vai voltar, ele está fazendo o que com vocês? Enganando vocês, escravizando vocês, colocando medo em vocês, tirando a liberdade de vocês lerem, como eu tenho, graças a Deus. Eu leio a Bíblia, eu leio o que eu quero, porque eu sou livre, eu não pertenço a sistema nenhum. A minha igreja é Cristo. A minha igreja é a igreja de Cristo. Eu sou um membro. Deus habita em mim, Deus habita em você. Nós somos morada do Espírito Santo. Não deixe que os homens vos façam escravos. Então, Jesus aqui está falando: sumo sacerdote,
você e todos que aqui estão verão o Filho do Homem vindo em glória, que foi vindo contra o juízo, vindo com o juízo sobre vocês. Então, voltando, se o sistema religioso, se Jesus não voltou, sumo sacerdote está com 2060, 2070, quase 2100 anos de idade. Se alguém vê esse sumo sacerdote, vocês têm que levar ele na ONU, vocês têm que levar ele, porque é o homem mais velho de todos os tempos, está com 21 séculos nas costas, se ele não veio ainda, se Jesus não voltou. Como quando se dizia, desde o livro de Joel, quando o Filho do Homem ou Deus viesse por sobre a nuvem, seria o juízo de Deus, então todos que estavam ali, o único que entendeu que Jesus estava falando sobre o juízo, do juízo de Deus, era o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas. Eis que ouvistes que agora a blasfêmia. Entendeu? Então, só ele ali entendeu que Jesus estava falando que era o juízo que viria contra aquele povo. Então, se o seu pastor que está te enganando não acreditar, você fala para ele. Então vamos procurar o sumo sacerdote, que está com 2000 e quase 100 anos. 2100 anos. João 21, 21. Vamos ler. Outro sinal evidente que Jesus veio em glória, que o Apocalipse foi escrito para os entre meados de 66 e 70. Vamos lá. João capítulo 21, versículo 21. Vendo-o, pois, Pedro, eu estou lendo versículos assim, dá a impressão de ser solto, mas vocês vão ter a liberdade de lerem todo o contexto. Isso aqui, Jesus estava andando, ele já tinha ressuscitado, ele estava andando, Pedro e João vinham um pouco atrás. E Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Sim, foram 3 vezes. Então, se eu for ler todo o contexto, fica longo o vídeo. Então, vamos ser pontuais. Então, está assim. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este quem? João, que estava vindo atrás deles. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Vamos ler na outra versão. Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Veja bem, este versículo praticamente dá um checkmate em todos os outros, para comprovar que o único dos discípulos vivos, quando Jesus voltou em glória, foi João. Cumpriu-se a profecia de Jesus. Eu volto a falar, eu volto a dizer, eu volto a lembrar. O sistema religioso, séculos e séculos, vem chamando Jesus de falso profeta e mentiroso. Outro também, que se Jesus não voltou, João, apóstolo do amor, está com 2000 e quase 2100 anos. Está com quase 21 séculos nas costas. Então, este versículo, por si só, já desmonta toda a teologia secular. Só este versículo. Vamos adiante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, na revista e atualizada. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Tribos. Quantas tribos eram? 12 tribos. Então, João era João na época que João, Pedro, Tiago, André, eles pregavam o evangelho da circuncisão, porque eles eram judeus. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão para os não-judeus, para os gentios, ou seja, são os escritos, é a revelação que é direcionada a nós que somos gentios. Então, vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. Olha como fica bem mais claro. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão. Até mesmo os que o atravessaram com a lança,
todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Veja bem, Jesus, quando estava para entregar o Espírito na cruz do Calvário, foram, devido à Páscoa de domingo, então deveriam quebrar, para dar andamento nas cerimônias da Páscoa, então deveria ser tirado rápido aqueles 3 que estavam crucificados. Então eles pediram autorização lá para o chefe lá e falou: vamos quebrar as pernas deles, que é para eles morrerem mais rápido, né? Para a gente dar andamento na preparação da Páscoa, que é o sistema religioso traz para a igreja, como para as sinagogas de hoje, como sendo Santa Ceia. Fazendo coisas que indignamente, porque dignos de Páscoa eram os judeus, não os gentios. Por isso que Paulo fala, indignamente não é pecado, porque pecado todos são. É indignamente por quê? Porque não são judeus. Então, quem não é judeu não pode comer do pão e do suco. E só para dar uma lembradinha, tá? O pão que eles utilizavam lá na Páscoa era sem fermento, não era pão puma, não. Tá bom? Vamos lá. Isso também não é para nós, que nós somos gentios, nós não temos direito. O nosso pão e o nosso vinho é o sangue e a carne espiritual de Cristo que nós comemos. E o nosso batismo não é em água, nós todos foram batizados na morte de Cristo, lavados e remidos. Então veja bem, para se cumprir a profecia, quebrou a perna do primeiro ladrão, do segundo ladrão, quando veio em Jesus, que está escrito desde, não me lembro, desde Deuteronômio, lá, que não era para se quebrar um osso dele, de Jesus. Quando chegou na vez de Jesus, ele já tinha entregado o Espírito, ele já tinha falado, Pai, está consumado, já tinha entregado o Espírito. E o que o soldado fez? Furou o lado dele com uma lança, onde desceu sangue para nos perdoar nossos pecados, e água que nos purificou, a água pura, a água de Cristo, água santa. Então, aqueles soldados, se Jesus não voltou, também estão vivos com quase 2.100 anos. Os pastores, os bispos, os teus líderes estão te enganando. Estão te vendendo gato por lebre. Jesus já veio em glória. O reino de Deus foi estabelecido entre nós, ou dentro de nós. Deus já vive em nosso meio. Nós só conseguimos ter amor pelo próximo, ter compaixão, ter misericórdia, porque Deus está dentro de nós. Porque antes do Espírito Santo não havia esse amor na terra. Era unha por unha, dente por dente. Então eu vou encerrar aqui com o coração cheio de alegria. A minha vontade é sair gritando aos 4 cantos. Jesus já veio. Jesus mora dentro do nosso coração, mora dentro de cada um de nós. Nós já estamos reinando em vida. Apesar das dificuldades, porque a carne ainda faz parte da natureza adâmica, natureza de pecado. Mas o nosso espírito, a nossa alma já está lavada, está pronta. Só aguardando o dia que nós deitarmos e de imediato já ficarmos em glória com o Pai, cara a cara, e vamos vê-lo como realmente ele era. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus ilumine os seus olhos, os nossos olhos, e que abra os nossos entendimentos. Que nós venhamos, que o véu venha a ser tirado de cada um de vocês. Que o véu que o sistema religioso está costurando cada reunião que fazem com vocês nas sinagogas deles, que este véu venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Que você venha receber a cura, que você venha receber a prosperidade, que você venha reinar em vida, em o nome do Senhor Jesus. Não permita que os lobos, que os pastores, que os bispos, que os cães gulosos continuem te enganando. Leiam, meditem, não sejam escravos de homens.
Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Até breve.